3. A mão morta. Belrioso interrompeu seu andar irritado de um lado para o outro para levantar a cabeça, esperançoso quando seu assessor entrou. Alguma notícia da Starlet? Nenhuma. O grupo de batedores adentrou o quadrante, mas os instrumentos não detectaram nada. O comandante Yumi relatou que a frota está pronta para um ataque imediato em retaliação. O general balançou a cabeça. Não por uma nave de patrulha. Ainda não. Diga a ele para dobrar. Espere. Eu vou escrever a mensagem. Codifique-a e transmita em um feixe estreito. Ele escreveu enquanto falava e jogou o papel para o oficial que aguardava. O siriano já chegou? Ainda não. Bem, faça com que seja trazido para cá assim que chegar. O assessor prestou continência e saiu. Ryose retomou o seu caminhar de animal aprisionado. Quando a porta se abriu pela segunda vez, era do Simbar que estava no limiar. Lentamente seguindo os passos do assessor que o conduzia, entrou num aposento vistoso, cujo teto era um modelo holográfico ornamentado da galáxia, no centro da qual Belrioso encontrava-se em pé, usando seu uniforme de campo. Bom dia, Patrício. O general empurrou uma cadeira com o pé e fez um gesto para o assessor. Que significava: esta porta deverá permanecer fechada até que eu mesmo a abra. Ele ficou em pé diante do cieniano, as pernas afastadas, a mão segurando o pulso às costas, equilibrando-se devagar, pensativamente sobre os calcanhares. Então, com rispidez, disse: Patrício, você é um súdito leal do imperador? Bar, que havia mantido um silêncio indiferente até então, arqueou uma sobrancelha sem se comprometer. Não tenho motivo para amar o governo imperial. O que é muito diferente de dizer que você seria um traidor. É verdade. Mas o mero ato de não ser um traidor também é muito diferente de concordar e ajudar ativamente. Normalmente, isso também seria verdade, mas recusar-se a ajudar neste momento, Ryose disse deliberadamente, será considerado traição e tratado de acordo. Bar juntou as sobrancelhas. Poupe sua clava verbal para seus subordinados. Uma simples declaração de seus desejos e necessidades me será suficiente aqui. Ryose se sentou e cruzou as pernas. Bar, nós tivemos uma conversa anterior, há meio ano atrás. Sobre seus mágicos? Sim. Você se lembra de que eu disse o que faria? Bar assentiu. Seus braços repousavam murchos sobre o colo. Você iria visitá-los nos lugares que eles frequentam e ficou fora por 4 meses. Você os encontrou? Se os encontrei? Encontrei sim, gritou Ryose. Seus lábios estavam rígidos, parecia exigir esforço para evitar ranger os dentes. Patrício, eles não são mágicos, são demônios. Acreditar nisso é tão difícil quanto seria viajar daqui para as galáxias externas. Imagine, é um mundo do tamanho de um lenço, de uma unha, com recursos tão limitados, um poder tão minúsculo, uma população tão microscópica e nunca seria suficiente para os mundos mais atrasados das prefeituras, empoeirados das estrelas escuras. E, no entanto, um povo tão orgulhoso e ambicioso a ponto de sonhar, de forma silenciosa e metódica, com o domínio galáctico. Ora, eles têm tanta segurança que sequer têm pressa. Eles se movem lentamente, fleumaticamente, falam de séculos necessários. Eles engolem mundos à vontade, arrastam-se por sistemas com lentidão e complacência. E tiveram sucesso, não há ninguém que os detenha. Construíram uma comunidade comercial imunda que curva seus tentáculos sobre sistemas ainda mais distantes do que suas naves de brinquedo podem alcançar. Por parsecs, seus comerciantes, que é como seus agentes chamam a si mesmos, penetram. Lucembardo interrompeu o fluxo irritado. Quanto dessa informação não é confirmada e quanto é simples fúria? O soldado prendeu a respiração e ficou mais calmo. Minha fúria não me cega. Eu lhe digo que estive em mundos mais próximos a Silhiena do que a Fundação, onde o Império era um mito distante e onde os comerciantes eram verdades vivas. Nós mesmos fomos confundidos por comerciantes. A própria Fundação lhe disse que seu objetivo era o domínio da galáxia? Dizer-me? Ryose tornou-se a ficar violento. Não foi uma questão de dizer. Os representantes oficiais nada disseram. Falaram exclusivamente de negócios, mas conversei com homens comuns, absorvi as ideias da gente comum. Seu destino manifesto, sua calma aceitação de um grande futuro. É uma coisa que não pode ser escondida, um otimismo universal que eles não tentam sequer esconder. O sileniano exibia abertamente uma certa satisfação silenciosa. Você irá notar que, até agora,
parece sustentar de forma muito precisa a reconstrução dos eventos que fiz a partir dos poucos dados sobre o assunto que coletei. Não há dúvida, replicou Ryose com irritação e sarcasmo, de que isso é um tributo aos seus poderes analíticos. E também é um comentário sincero e incisivo sobre o perigo cada vez maior para os domínios de Sua Majestade Imperial. Bar deu de ombros para demonstrar sua falta de preocupação, e Ryose se inclinou subitamente para a frente para segurar os ombros do velho e olhar com uma curiosa gentileza dentro de seus olhos. Agora, Patrício, ele disse, nada disso. Não tenho desejo algum de ser bárbaro. De minha parte, o legado de hostilidade sueniana para o Império é um fardo odioso, e um fardo que faria tudo em meu poder para erradicar. Mas minha província são as forças armadas e a interferência em assuntos civis é impossível. Isso provocaria uma ordem de regresso e arruinaria minha utilidade imediatamente. Percebe isso? Eu sei que percebe. Entre mim e você, então, desde que a atrocidade de 40 anos atrás seja compensada por sua vingança contra o autor, e, assim, esquecida. Preciso de sua ajuda, admito isso com franqueza. Havia todo um mundo de urgência na voz do jovem, mas a cabeça de Dulcimbar balançou de modo leve e deliberado em um gesto negativo. Você não entende, Patrício, disse Ryose implorando, e duvido de minha capacidade de fazê-lo compreender. Não posso argumentar no seu território, você é o erudito, eu não. Mas uma coisa posso lhe dizer, seja o que for que pensa do Império, você admitirá seus grandes serviços. As Forças Armadas cometeram crimes isolados, mas, no todo, elas têm sido uma força de paz e de civilização. Foi a Marinha Imperial que criou a Pax Imperium, que governou a galáxia por milhares de anos. Compare os milênios de paz sob o símbolo da espaçonave e sol do Império aos milênios de anarquia interestelar que os precederam. Considere as guerras e a devastação dos velhos dias e me diga se, com todos os seus erros, não vale a pena preservar o Império. Considere, ele continuou enérgico, ao que se reduziu à fronteira exterior da galáxia nesses dias de ruptura e independência, e pergunte a si mesmo se, por causa de uma vingança mesquinha, você reduziria Suiena de sua condição de província, sob a proteção de uma poderosa marinha, a um mundo bárbaro, numa galáxia bárbara, toda imersa em independência fragmentada e degradação e misérias comuns. Ficou tão ruim, tão rápido? Murmurou o sueniano. Não, admitiu Ryose. Nós estaríamos seguros, sem dúvida, mesmo que vivêssemos 4 vezes mais. Mas é pelo Império que luto. Isso, e uma tradição militar que é só minha e que não posso transferir para você. Uma tradição militar construída sob a instituição imperial a qual sirvo. Você está ficando místico e sempre achei difícil entender o misticismo de outra pessoa. Não importa. Você entende o perigo dessa fundação. Fui eu quem apontou o que chama de perigo antes mesmo que você saísse de Suiena. Então percebe que ela deve ser detida no embrião, ou talvez nunca seja. Você conhecia essa fundação antes que qualquer um tivesse ouvido falar nela. Você sabe mais sobre ela do que qualquer pessoa no Império. Provavelmente sabe o melhor modo de atacá-la. E provavelmente pode me avisar com antecedência de suas contramedidas. Vamos, sejamos amigos. Dulcimbar se levantou, disse sem emoção na voz. Essa ajuda que eu poderia lhe dar nada significa. Então eu livrarei dela, em face de sua exigência extenuante. Eu julgarei o significado disso. Não, estou falando sério. Nem todo o poder do Império conseguiria esmagar esse mundo minúsculo. Por que não? Os olhos de Bel Ryose reluziram ferozes. Não, fique onde está. Eu lhe digo quando você pode ir embora. Por que não? Se pensa que estou subestimando este inimigo que descobri, está enganado. Patrício, ele disse com relutância. Perdi uma nave no meu retorno. Não tenho provas de que caiu nas mãos da Fundação, mas não foi localizado desde então. E se fosse apenas um acidente, seu casco certamente teria sido encontrado ao longo da rota que tomamos. Não é uma perda importante, menos de 1/10 da mordida de uma pulga. Mas pode significar que a Fundação já abriu as hostilidades. Essa disposição e desconsideração pelas consequências pode significar forças secretas das quais nada conheço. Você poderia me ajudar, então, respondendo a uma questão específica? Qual é o poderio militar deles? Não faço ideia. Então explique em seus próprios termos. Por que diz que o Império não pode derrotar esse pequeno inimigo? O sueniano se sentou mais uma vez e desviou os olhos do olhar fixo de Ryose. Falou pesadamente. Porque tenho fé nos princípios da psicohistória.
Ela é uma ciência estranha. Atingiu a maturidade matemática com um homem, Harry Seldon, e morreu com ele, pois nenhum homem desde então foi capaz de manipular suas complexidades. Mas, nesse curto período, ela provou ser o instrumento mais poderoso jamais inventado para o estudo da humanidade. Sem fingir prever as ações dos indivíduos, ela formulou leis definitivas capazes de análise e extrapolação matemática para governar e prever a ação em massa de grupos humanos. Então, Seldon e o grupo com o qual ele trabalhou aplicaram a psicohistória com força total para criar a fundação. O lugar, o tempo e as condições, tudo isso conspira matematicamente e, portanto, inevitavelmente para a criação de um segundo Império Galáctico. A voz de Ryose tremia de indignação. Você quer dizer que essa arte dele prevê que eu atacaria a fundação e perderia tais e tais batalhas por tais e tais motivos? Você está tentando dizer que eu sou um tolo robotizado, seguindo um curso predeterminado para a destruição? Não, respondeu o velho patrício com seriedade. Eu já disse que a ciência nada tem a ver com ações individuais. É o pano de fundo maior que foi previsto. Então continuamos presos à mão da deusa da necessidade histórica. Da necessidade psico-histórica, provocou o bar baixinho. Se eu exercer minha prerrogativa de livre-arbítrio, se eu escolher atacar no ano que vem ou não atacar, quão flexível é essa deusa? Que recursos tem? Bar deu de ombros. Ataque agora ou nunca, com uma única nave ou com toda a força do Império, pela força militar ou por pressão econômica, por uma declaração de guerra honesta e aberta ou por uma emboscada traiçoeira. Faça o que desejar, no mais amplo exercício do livre-arbítrio, você ainda perderá. Por causa da mão morta de Harry Seldon? Por causa da mão morta da matemática do comportamento humano que não pode ser detida, desviada nem atrasada. Os dois encararam em um impasse até que o general recuou. Vou aceitar esse desafio, disse simplesmente. É uma mão morta contra a vontade viva. Cleon II, normalmente chamado o Grande, o último imperador forte do Primeiro Império, ele é importante pelo renascimento político e artístico que ocorreu durante seu longo reinado. É mais conhecido na ficção, entretanto, por sua ligação com Bel Ryose, e para o homem comum é simplesmente o Imperador de Ryose. É importante não permitir que os eventos do último ano de seu reinado se sobreponham a 40 anos de Enciclopédia Galáctica.